Em um mundo rodeado por códigos e algoritmos, entender como os computadores pensam e resolvem problemas não é apenas uma habilidade valiosa, mas uma necessidade. Esse tipo de habilidade pode nos capacitar e ajudar a resolver problemas, tomar decisões informadas e inovar em diversas áreas da vida e do trabalho. E é sobre isso que vamos falar na aula de hoje. Pensamento computacional. E aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de conhecimentos e comportamentos digitais. Cara, tô muito feliz que você tá até aqui e não desistiu, é isso mesmo, continua, aula por aula, quando vê você finaliza essa matéria e vai dar aquela pontuação show de bola na sua prova, beleza? E hoje pessoal, o conteúdo que a gente vai estudar, qual que é o tópico de hoje? Pensamento computacional, beleza? Eu vou pegar aqui meu lapisinho e a gente vai começar agora já entendendo o conceito desse tópico. O que é pensamento computacional? É a habilidade cognitiva e fundamental que envolve a formulação de problemas de uma maneira que permita a sua resolução através de métodos e técnicas utilizadas na computação. Em essência, é uma abordagem para resolver problemas de forma sistemática, utilizando de conceitos e práticas comuns em ciências da computação. Beleza, pessoal? Então, a gente tem essa área lá da ciência da computação, Tem até faculdade para esse tipo de área aí. Mas isso são coisas utilizadas lá naquela área, na programação, no meio tecnológico, certo? Mas o pensamento computacional ele vem de origem dessa área. É de você pegar de alguns componentes-chave dessa área e trazer para o cotidiano, trazer para o mercado corporativo, trazer para o mercado de trabalho, trazer para a área da educação, para as mais diversas áreas. Na verdade, dá para até dizer que é até de uso cotidiano, no seu dia a dia, nas suas relações interpessoais com todo mundo aí, certo? As relações gerais, que no caso envolvem o todo, certo? Então, o pensamento computacional ele pode ser utilizado em diversas áreas, Então, partindo disso, a gente vai entender aqui os componentes-chave do pensamento computacional. Quais que são os componentes principais, tá? E os que você tem que memorizar na hora da prova são 4, tá? E eu vou falar sobre cada um deles, eu vou falar sobre o que eles são e vou dar um exemplo de cada um deles para você pegar e ver como é que isso se aplica no dia a dia, como é que você pode ter o uso desses componentes-chave nas demais diversas áreas, beleza? Então a gente começa aqui com o primeiro componente, que é a decomposição. O que é decomposição? É a habilidade de quebrar um problema complexo em partes menores e mais gerenciáveis. Isso permite lidar com cada parte separadamente, facilitando a compreensão e resolução de problema como um todo. Então, o que é decomposição? É quase como se você fosse fragmentar um problema que ele é muito grande. Digamos que você tenha um produto para fazer ou alguma coisa que seja muito grande. Você precisa de muitos passos, precisa de muitas etapas ou precisa de um gerenciamento de várias pessoas, talvez, para fazer isso acontecer, para esse produto finalizar em algum momento. E aí você precisa fazer uma decomposição, que é essa habilidade de você separar em pequenas partes aqui ou pegar essa grande quantidade de coisas para fazer e distribuir ela entre pessoas. Isso seria talvez uma melhor exemplo de decomposição. Então aqui até separei um exemplo para você aqui. Se você tem um problema de construir um site, a decomposição pode envolver quebrar o projeto em várias etapas menores, como o design de interface de usuário, desenvolvimento back-end, implementação de recursos específicos, Então você pode fazer por si próprio, digamos, eu quero fazer o desenvolvimento de um site, só que como é que eu vou começar isso? Aí você faz a decomposição. Eu vou separar várias partes aqui para eu fazer, vou selecionar as primeiras partes que eu tenho que fazer, vou dar uma ordem sequencial, então primeiro eu começo aqui. Então você está decompondo aquela questão, aquele problema, ou aquele serviço que você quer fazer, certo? Então essa seria a decomposição. Nós temos mais um dos componentes-chave, que é o reconhecimento de padrões.
que é o reconhecimento de padrões? Ele refere-se à capacidade de identificar tendências, estruturas ou regularidades em conjuntos de dados ou problemas. Então é realmente, né, você vê um padrão. Toda a sequência de fatos que acontecem no nosso dia a dia, não tudo, claro, sempre vai ter, né, exceções, coisas que acontecem e a gente não tem como prever. Mas boa parte daquilo que acontece, não só na nossa vida no caso, né? Mas a vida das demais pessoas, já aconteceu outras vezes. Por isso que a gente sempre tendencia a reconhecer esses padrões, certo? Então aqui, ó, vou dar um exemplo aqui, ó. Ao analisar dados de vendas ao longo do tempo, pode-se reconhecer padrões sazonais que indicam picos de vendas em determinadas épocas do ano. Então, no caso, eu trabalho numa empresa de vendas aqui, certo? Eu sei que um meu tipo de produto, um produto específico ali, ele só vende em determinada época do ano. Por exemplo, agora está chegando, né, o outono, depois vem inverno e tal, estações que começam a esfriar. Qual é o tipo de produto que você vende mais? Roupas para inverno, roupas, né, mais quentes. Então você vai ter essa demanda justamente nessa época do ano. Então isso é uma coisa muito óbvia no caso, né? Mas não só isso, tá, pessoal? Digamos, chegam épocas das festividades, você sabe que aquela época ali vai demandar mais produtos. Você sabe que nessa época vai ter um aumento talvez mais de bebidas, você vai aumentar talvez a quantidade de chocolate para fazer os doces e tudo mais, né? Então você sabe esses padrões. Né? Eu estou falando na área de vendas, mas você sabe que isso pode ser implementado das mais diversas áreas, né? Outro componente-chave aqui, pessoal, abstração, certo? O que seria a abstração? Ela envolve focar nos aspectos essenciais de um problema, enquanto ignora detalhes irrelevantes ou menos importantes. Isso simplifica a complexidade do problema, tornando mais gerenciável, né? Então é você ali ter aquele problema ali, ter alguma coisa para fazer, no caso, certo? E você utilizando a abstração, você tenta focar naquilo que é mais importante, não colocando atenção nas mais diversas coisas que possam acontecer nesse caminho, né? E eu dei um exemplo aqui, certo? Por exemplo, aqui o processo de dirigir um carro pode parecer extremamente complexo para quem não sabe, né? Certo? Com muitas variáveis e detalhes para se preocupar. No entanto, ao aplicar o conceito da abstração, é possível simplificar esse processo, focando nos aspectos essenciais e ignorando detalhes menos importantes. Né? Você, quando foi aprender a dirigir o seu veículo aí, talvez não foi na autoescola que você aprendeu, talvez você aprendeu com algum membro da sua família, com um amigo, enfim, isso não importa muito. Mas com certeza, se a pessoa soube ensinar você, ela utilizou de uma técnica de abstração, né? No caso, ela separou em pequenas partes, dá até para utilizar esse conceito aqui. Ele pegou, talvez utilizou da decomposição, né? Pegou e separou em pequenas partes, ó, vou tentar ensinar aqui um pouco de cada vez para ele, ou ele não te ensinou corretamente e pegou e te deu um monte de coisa para fazer, né? Te xingou, disse que você está fazendo tudo errado, te deixou no estresse total e você acabou desistindo e falou, quer saber? Eu vou aprender lá na autoescola que é bem melhor. Aí você vai para a autoescola, e eu vou dizer o meu caso aqui, mas talvez o caso quando você foi na autoescola também teve isso. O teu professor no primeiro dia, ele já não te coloca um monte de informações, ele não fica já apontando vários erros. Primeiro dia ele te deixa à vontade, não é? Por quê? Essa técnica aí é uma técnica que ele vai utilizar de abstração. Por quê? Porque naquele dia, o primeiro dia de aula, ele não quer saber se você sabe dirigir super bem. Ele quer saber o quanto você sabe dirigir. Então ele te deixa naquele primeiro dia mais à vontade para ele saber o teu nível ali, né, de motorista mesmo. Quanto você sabe dirigir. E aí ele também vai identificar as tuas principais falhas. Entendeu? Então naquele dia ali ele não vai estar querendo te ensinar várias coisas ao mesmo tempo. E na verdade, a cada aula depois dessa aí, né, do primeiro dia que te deixa um pouco mais à vontade com o carro, talvez até com a presença dele ali, né, tentando te ensinar, nas próximas aulas ele vai colocar uma sequência de prioridades, o que você tem que aprender. Isso é uma técnica de abstração. No final, o resultado é você estar apto a dirigir. Né? Mas eu não posso já trazer aquele resultado final já tentando já na primeira aula, já tentando, né, te ensinar tudo e tudo mais. Por quê? Porque você vai se apavorar, você não vai gostar. Então, a abstração é isso. Eu pego e foco naquilo que é mais essencial. E você também vai focar naquilo que é mais essencial, certo? Então você vai chegar, você vai aprendendo pouco em pouco, você vai focando naquilo que é mais importante e depois, né, no final, você já vai ter um agregado ali de informações e também
uma compreensão de como é que funciona o trânsito. Então isso é um dos casos aqui, né? Então você vai focar nos aspectos mais essenciais, e aqui eu dei os exemplos, né? Controle do volante, aceleração e freio, sinais de trânsito e regras e sinais de controle, né? Não vai ficar prestando atenção no que os outros de fora lá do carro estão olhando você dirigindo e tal, né? Porque às vezes acontece isso, a pessoa fica um pouco mais nervosa e tal, mas essa técnica aqui é você focar naquilo que é mais importante para que o seu resultado seja efetivo, certo? Então nós temos aqui também o design de algoritmos, que é o nosso último componente-chave, certo? O que é o design de algoritmo? Envolve a criação de uma sequência precisa de passos para resolver um problema específico. Isso inclui identificar os passos necessários, sua ordem em como eles interagem para produzir uma solução. Exemplo, o produto de uma empresa está com uma péssima quantidade de vendas. A cada semana o produto vende 20% a menos. Que sequência de passos eu posso realizar para tentar resolver esse problema, certo? Então, o design de algoritmos é como se fosse o algoritmo mesmo, né? Se pegando lá da computação, o que é um algoritmo? O algoritmo tem ali um código que ele tem uma sequência de passos já pré-determinados. Por exemplo, tem algoritmos hoje em dia, né, que estão aí na internet, no caso, você vai pesquisar sobre um produto. Aquele produto depois aparece no anúncio. Por quê? Porque o algoritmo identificou que você fez uma pesquisa. E essa pesquisa, dos anúncios que ele tem, né, daquela lista de anúncios que ele tem um anúncio que bate com o que você pesquisou. Então ele já te mostra aquele anúncio. Então isso é uma sequência de passos que o algoritmo já tem ali, né, já tem pré-definido para fazer. Então é uma sequência de passos. Então é isso que você tem que entender. Que sequência de passos eu posso realizar para tentar resolver um problema? Ou esse problema aqui do caso, né, que deu a queda de vendas desse produto, né, 20% a menos. O que eu vou fazer? Qual é o problema? Primeiro a gente identifica o problema, né? O que está acontecendo com esse produto? Ele tem o que? Ele está com um problema de vendas porque a tecnologia dele precisa ser melhorada, ou ao invés do cliente ele tem que vir aqui na empresa buscar esse produto, eu vou ter que levar esse produto a ele, a disponibilidade, esse produto está disponível a todo momento. Então primeiro ele vai identificar o problema daquele produto, aí vai variar de qual produto que é. E depois você vai fazer uma sequência de passos. Essa sequência de passos a gente pode dizer que é o design de algoritmos. Eu até gostaria de falar para vocês, né, o que eu acho sobre todos esses componentes-chave. Se você pegar desde a decomposição, pegar o reconhecimento de padrões, pegar aqui a abstração e o design de algoritmos, dá para dizer que é o conceito de estratégia mesmo, né? Você tem uma estratégia para cada acontecimento e para cada tipo de serviço ou produto que você deseja resolver ou criar, né? Mas como a gente está falando lá, né, que vem da área da computação, a gente tem que dizer que é pensamento computacional. Mas são pensamentos estratégicos, né? Porque no pensamento estratégico, basicamente você vai fazer o quê? Você vai pegar aquele problema e você vai decompor em pequenas partes para você resolver cada uma de cada vez. No reconhecimento de padrões, você vai tentar reconhecer aquilo que ocorre mais vezes daquela determinada situação. Na abstração, você vai focar naquilo que é mais importante, depois talvez você resolve aquilo que é menos importante. No design de algoritmos, você vai pegar e identificar aquilo que precisa ser resolvido e colocar os passos um de cada vez para resolver o problema, ou seja, é quase um pensamento estratégico, né? Mas no caso é pensamento computacional porque a gente pega os componentes-chave, que são esses aqui, para resolver esses problemas, certo? E qual que é a importância aqui do pensamento computacional? O pensamento computacional é uma habilidade essencial para o século XXI, capacitando as pessoas a enfrentarem desafios complexos e a se adaptarem às mudanças tecnológicas e a prosperarem em um mundo cada vez mais digitalizado e interconectado. Isso é muito óbvio, né, pessoal? Cada vez as tecnologias estão mais presentes em nossa vida, né? Cada vez mais a gente não consegue abandonar o celular, cada vez mais as tecnologias elas estão, né, se unificando com a gente. Vira quase uma parte do corpo já, né? Então, quando a gente vai tornar uma abordagem que é lá da área da computação e trazer para o nosso cotidiano, não é algo de outro mundo. Na verdade, é algo muito bem aplicável, né? Porque cada vez mais a tecnologia ela vai se apropriando das demais diversas áreas, né? Aí, pessoal, eu trouxe também alguns exemplos de onde pode se aplicar o pensamento computacional. Então, a gente tem algumas áreas aqui, mas você sabe que é muito mais do que isso, né?
Não dá para, tipo, só aqui qualificar essas áreas aqui como uso do pensamento computacional, porque hoje em dia ela está no nosso dia a dia mesmo. Mas no caso a gente tem aqui ciência da computação e programação, que é meio óbvio, né, que já veio dessa área aqui. Temos a educação, engenharia e design, ciência e pesquisa, negócios e finanças, saúde e medicina, arte e criatividade, robótica e inteligência artificial, também ligado com, né, ciência da computação e programação. Então nós temos as mais diversas áreas, certo? Trouxe aqui duas questões para a gente resolver, para você ver como é que cai isso aqui na sua prova, tá? Essa questão aqui eu peguei lá da CESP, tá? Caiu na CESP essa daqui. O pensamento computacional utiliza 4 dimensões interdependentes e de grande importância durante o processo de formação de solução computacionalmente viáveis. Essas dimensões são, aí você tem aqui nas alternativas. Se você já sabe os componentes-chave, você já mata essa questão facilmente. Viu como a aula aqui já te ajudou a resolver uma questão que é fácil. Só que se você chegasse na prova sem estudar, não teria como acertar. Então aqui ó, nós temos aqui, ó, já podemos eliminar aqui 3, olha aqui, ó. Tá falando sobre composição. A gente sabe que é decomposição uma dessas chaves, né? Que é dos componentes-chave, certo? Então aqui a gente já corta essa B, corta essa C e corta essa D. E sobrou então só A e a E. Ó, decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e algoritmos. É isso aí. É exatamente o que a gente falou aqui, tá? E aqui, ó, decomposição, reconhecimento de padrões, análise e algoritmos. A análise não está presente num dos componentes chaves, então ela não existe. Então essa aqui também está errada e a correta é essa aqui, que é a alternativa A, beleza? Vamos agora para a questão número 2. Qual dos seguintes descreve corretamente um componente-chave do pensamento computacional? Tá? Eu acho que talvez boa parte das questões vai cair com essa ideia do componente-chave, tá? Mas é claro que pode se utilizar de outros tipos de questões abordando outros temas do pensamento computacional. Mas como eu falei, aqueles componentes ali são muito mais cobrados, tá, nas questões. Você vai ver bastante isso daí. E no caso nós temos aqui, ó, memorização de algoritmos complexos. Para quem, ó, como eu falei, quem não estuda na hora da prova, porque às vezes acha que a matéria talvez não vai trazer um peso muito grande, mas às vezes não é o peso grande. Se você não estuda o conteúdo, você não sabe o conceito de cada coisa. Você sabendo o conceito da aula de hoje, você resolve muitas questões. E às vezes você perde uma questão justamente porque você não tirou um pouco do tempo para estudar esse tópico, né? Então veja a importância de você passar por todos os tópicos e ver cada um deles detalhadamente, fazer as questões, porque aí você está cada vez, né, mais preparado para essa prova. Então aqui nós temos a memorização de algoritmos complexos. A pessoa poderia marcar isso aqui, mas está errado. A gente sabe que não é um componente-chave, então já tira aqui. Conclusões feitas com base em dados específicos. Nada a ver. Decomposição de problemas em partes menores e mais gerenciáveis. É o que a gente falou, decomposição é um dos componentes-chave. Então essa aqui está correta. Ignorar padrões e tendências ao analisar dados. Nada a ver. Abstrações feitas. Ó, a gente tem abstrações, mas veja o que diz toda a alternativa. Abstrações feitas para simplificar problemas. Certo. E criar outros programas? Criar outros programas, como assim? Só na área da computação, né? Esse é um componente-chave, né? Ele descreveu perfeitamente o que está dizendo. Então, se fosse escolher uma dessas duas, qual você escolheria? Claro que é a C. A C descreve muito bem, mais, né, muito mais bem explicado aqui que é um dos componentes-chave aqui do pensamento computacional. Então, a nossa alternativa aqui certa é a alternativa C, beleza? Pessoal, é isso. Valeu pela sua presença aqui nessa aula, certo? Continue assim, continue estudando, tá? Agora eu vou tirar as questões, aquele caderno de questões, eu não vou colocar mais nos comentários fixados, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, então é só você clicar aqui na descrição que você vai ter aqui acesso às questões, certo? E outra coisa que eu vou fazer um banco de questões, mas como assim esse banco de questões? Não é que vocês vão pegar questões novas do que você já viu, mas eu vou colocar, por exemplo, aqui uma pasta lá no Google Drive, onde você vai ter acesso a todas as outras questões que já foram nas aulas anteriores. Eu até estou pensando em trazer o caderno
do tópico de design de serviço, que esse é o único que está faltando aí para a gente poder incluir, e eu vou incluir dentro dessa pastinha aqui. Então aqui na descrição você vai encontrar o caderno de questões desse tópico aqui que eu dei aula hoje, e também um outro link ali que você vai ter acesso à pasta de todos os cadernos de questões que eu já coloquei aqui, certo? Para você ficar preparado e você ter acesso ali, ó, quero ver tal questão específica, quero dar uma lembradinha agora, eu acho que eu preciso dar uma memorizada. Pode ir lá que vai estar. Beleza, pessoal? É isso. Continue estudando, continue se preparando. Acredito em você. Então, até a próxima videoaula, que vai ser análise de negócios. Beleza? Valeu!